Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão 1599, pregado na manhã de domingo, 22 de maio de 1881, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Gálatas 2, 20. Não estou prestes a pregar sobre esse versículo inteiro, pois já fiz isso antes. Esta única frase me bastará. Não tentarei entrar na plenitude do significado espiritual dessa passagem tão profunda e frutífera. Vou apenas trazer à tona um pensamento dela e tentar elaborá-la, creio eu, para fins práticos. Às vezes, objeta-se a pregação do Evangelho por exortarmos as pessoas a viverem para outra esfera e não as ensinamos a viver bem na vida presente. Nada pode ser mais falso do que isso. Arrisco-me a dizer que o ensino moral mais prático é dado pelos ministros do Evangelho mais do que por todos os filósofos, conferencistas e moralistas juntos. Embora nos consideremos ordenados a falar de algo superior à mera moral, não obstante, e por essa mesma razão, inculcamos o código de dever mais puro e estabelecemos as regras de conduta mais sólidas. Seria uma pena, queridos irmãos, se no processo de qualificação para a próxima vida fôssemos desqualificados para essa. Mas não é assim. Seria uma coisa muito estranha se, para estarmos aptos para a companhia dos anjos, nos tornássemos incapazes de nos associarmos com os seres humanos. Mas não é assim. Seria uma circunstância singular se aqueles que falam do céu não tivessem nada a dizer sobre o caminho para lá. Mas não é assim. Meus irmãos, a verdadeira religião tem tanto a ver com este mundo quanto com o mundo vindouro. Está sempre nos impelindo para uma vida mais elevada e melhor, mas o faz por meio de processos e preceitos que nos permitem dignamente passar nossos dias aqui embaixo. A vida de santidade nos prepara para a vida que se segue ao abandono desta carne mortal. Mas como Paulo nos diz no texto, ela molda a vida que agora vivemos na carne. A fé é um princípio para uso presente. Veja como ela triunfou na vida comum, de acordo com o registro do capítulo 11 da Epístola aos Hebreus. A vida de santidade com felicidade é um grande ganho. Tem a promessa da vida que agora é, bem como a da que está por vir. A esfera da fé é terra e céu, tempo e eternidade. A amplitude do seu círculo abrange todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. Compreende o passado e o futuro e certamente não omite o presente. A fé dos cristãos tem a ver com as coisas que agora existem e é sobre a vida que agora vivemos na carne que falarei agora, tentando com a ajuda do Espírito de Deus mostrar a influência que a fé tem sobre ela. Para começar, a fé inclina uma pessoa a uma vida diligente. Sugere atividade. Atrevo-me a dizer de qualquer preguiçoso que ele tem pouca ou nenhuma fé em Deus, pois a fé sempre opera por amor. Eu coloco como uma tese que será provada pela observação de que uma pessoa que crê se torna uma pessoa ativa. Caso contrário, é porque ela não pode agir e, portanto, o que teria sido atividade corre para o canal da paciência e ela suporta com resignação a vontade do Altíssimo. Quem não faz nada, não crê em nada. Isto é, na realidade e na verdade. A fé é apenas um show vazio se não produzir resultado na vida. Se alguém que professa ser cristão não manifesta nenhuma energia
nenhuma diligência, nenhum zelo, nenhuma perseverança, nenhum esforço para servir a Deus, há motivos para questionar seriamente se ele é um cristão. É uma marca da fé, sempre que entra na alma, mesmo em seu grau mais baixo, o estímulo à atividade. Olhem para o filho pródigo e observem seus primeiros desejos. A vida da graça começa a brilhar em seu espírito, e seu primeiro efeito é a confissão do pecado. Ele clama: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas qual é o segundo efeito? Ele deseja estar fazendo algo. Faze-me como um dos seus trabalhadores. Não ter nada para fazer ajudou a torná-lo o prodigalizador que era. Ele havia desperdiçado sua riqueza em ociosidade desenfreada, buscando prazer sem ocupação. Ele havia mergulhado nos vícios mais sujos, porque era dono do dinheiro, mas não dono de si mesmo. Não foi uma coisa ruim para ele quando foi enviado aos campos para alimentar porcos. A companhia que ele encontrou no coxo dos porcos era melhor do que aquela que ele mantinha em seus banquetes. Um dos sinais do retorno da santidade de sua alma era a sua disposição para trabalhar, embora pudesse ser apenas como um trabalhador braçal na casa de seu pai. Observe como Saulo de Tarso, mesmo antes de encontrar a fé pacífica em Cristo, clamou: Senhor, que queres que faça? A fé desperta a alma para a ação. É a primeira questão da inquietação que crê: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Portanto, a fé é uma coisa bastante útil para as pessoas no labor e na labuta desta vida mortal, porque as coloca em movimento e as fornece um motivo para o trabalho. A fé não permite que os seres humanos se deitem na cama dos preguiçosos, apáticos, frívolos, ociosos, mas faz com que a vida pareça real e intensa e assim cinge os lombos para a corrida. Todos devem seguir uma profissão honrada. Era uma regra da antiga igreja e deveria ser uma das atuais. Se alguém não quiser trabalhar, não coma. É bom para todos nós ter algo para fazer, e muito. Quando o ser humano era perfeito, Deus o colocou em um paraíso, mas não em um quarto. Ele o colocou no jardim para o lavrar e o guardar. Não teria sido um lugar feliz para Adão se ele não tivesse nada para fazer, a não ser cheirar as rosas e contemplar as flores. O trabalho era tão essencial para o ser humano perfeito quanto para nós, embora não fosse do tipo que traz suor ao rosto ou cansaço aos membros. No jardim da graça, a fé é colocada em um serviço feliz e nunca deseja ser outra coisa senão ocupada por seu Senhor. O texto diz: a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. A fé no Filho de Deus, o qual amou Paulo e se entregou por ele, sugere ao remido que ele deve ser produtivo e ativo? Com certeza sim, pois coloca o Divino Salvador diante dele como um exemplo. E onde já houve alguém que trabalhou como Jesus? Em sua juventude ele disse: não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Ele não era o herdeiro ocioso de um nobre, mas o filho trabalhador de um carpinteiro. No céu, sua comida e bebida eram fazer a vontade daquele que o enviou. Ele diz: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Seu trabalho foi árduo e doloroso. O zelo pela casa de Deus o devorou, e a intensidade do amor o consumiu. Ele trabalhou até poder dizer: consumei a obra que me destes a fazer. Assim, não é pouca coisa para alguém ser despertado por tal exemplo e tornar-se participante de tal espírito. A verdadeira fé naquele que nos amou e se entregou por nós também busca a direção do Senhor quanto à esfera de sua ação e espera que seja guiada por ele na escolha de uma profissão. Esta parte de nosso discurso pode ser útil para os jovens que ainda não decidiram o que fazer na vida. A fé é um grande serviço para nós aqui. Muito depende da escolha de nossas atividades.
Erros muito graves foram cometidos neste ponto. Erros tão graves como se um pássaro no ar tivesse empreendido a perseguição a um peixe, ou um boi trabalhador tivesse entrado em uma competição com um cavalo de corrida. Algumas pessoas estão tentando fazer aquilo para o que nunca foram feitas, ambicionando além de sua capacidade. Esse é um mal grave. Deve haver, portanto, uma busca em Deus por orientação e direção, e a fé nos leva a tal busca. Esta oração pode ser usada em muitos sentidos. Mostra-me o que queres que eu faça. Na escolha de uma profissão, a fé ajuda o cristão a recusar aquilo que é mais lucrativo se for acompanhada com uma moral questionável. Se o cristão pudesse ter bolsas enormes daquele ouro que é cunhado da embriaguez, da luxúria ou da impiedade das pessoas, ele desdenharia colocá-las entre suas provisões. As ocupações que são prejudiciais à mente e ao coração dos seres humanos não são profissões lícitas diante de Deus. Ganho desonesto é perda terrível. O ouro ganho por engano ou por opressão queimará na alma do seu dono como fogo do inferno. Ganhe dinheiro, disse o mundano a seu filho. Faça isso honestamente, se puder, mas de qualquer maneira, ganhe dinheiro. A fé abomina esse preceito de Mamon e, tendo a providência de Deus como sua herança, despreza o suborno do diabo. Não escolha nenhuma profissão sobre a qual não possa pedir a bênção de Deus, ou estará agindo de forma contrária à lei da fé. Se você não consegue conceber o Senhor Jesus desejando-lhe sucesso em um determinado ramo, não entre nele. Se não for possível pensar em seu Senhor sorrindo para você em sua profissão diária, então sua profissão não é adequada para ser seguida por um cristão. As profissões devem ser escolhidas deliberadamente, tendo em vista nossa própria adequação a elas. A fé observa o desígnio de Deus e deseja agir de acordo com sua intenção. Teria sido ruim para Davi ter vivido isolado, ou para o profeta Natã ter aspirado ao trono. A lei do reino é cada um em sua própria condição, ou, em outras palavras, cada um de acordo com suas várias habilidades. Se o Senhor nos deu um talento, vamos usá-lo em seu próprio ramo. Ou se temos 2 ou 5 talentos, vamos utilizá-los onde possam ser empregados com mais proveito, para que possamos ser encontrados servos fiéis no dia da vinda do Mestre. Devemos também, pela fé, desejar uma profissão que a providência evidentemente dispôs e planejou para nós. Algumas pessoas nunca tiveram uma escolha livre de qual profissão seguiriam, pois desde seu nascimento, sua posição, seu ambiente, suas conexões, elas são colocadas em uma certa linha de coisas, como carruagens nas linhas de bonde, e devem seguir na trilha designada para elas ou ficar paradas. A fé espera ouvir a voz por trás dela dizendo: este é o caminho, andai nele. Confiar em nosso próprio julgamento geralmente significa seguir nossos próprios caprichos, mas a fé busca a direção da sabedoria infalível e, portanto, é conduzida no caminho certo. Deus conhece sua capacidade melhor do que você. Rogue a Ele que escolha a sua herança para você. Se as flores se revoltassem contra o jardineiro e cada uma escolhesse seu próprio solo, a maioria delas definharia e morreria por causa de sua posição inadequada. Mas aquele que estudou sua natureza sabe que uma flor precisa de sombra e umidade, e outra precisa de luz solar e um solo leve. E assim, ele coloca suas plantas onde elas têm maior probabilidade de florescer. Deus faz o mesmo conosco. Ele fez alguns para serem reis, embora poucas dessas plantas floresçam muito. Ele fez muitos serem pobres, e o solo da pobreza, embora úmido e frio, produziu muitas colheitas gloriosas para o grande ceifador. O Senhor colocou alguns em lugares de perigo, lugares dos quais eles escapariam alegremente, mas eles são preservados por sua mão. Ele plantou muitos outros na sombra tranquila da obscuridade,
e eles florescem para o louvor do grande agricultor. Então veja, a fé tem muito a ver com a força e a direção da nossa vida na carne. Ela fornece ímpeto ao dar ao ser humano algo pelo qual viver. Mostra-lhe as influências de longo alcance dos pensamentos e das ações de hoje, e como eles acabam em resultados eternos. E a fé também assume o leme e conduz o navio ao longo de um canal seguro em direção ao porto do santo descanso. Felizes são aqueles que, nos primeiros dias da sua juventude, creem naquele que os amou e se entregou por eles, e assim começam sua caminhada de vida com Jesus. Bendito seja Deus por converter alguns de nós quando ainda éramos meninos e meninas. Ó jovens felizes, que começam a vida com o orvalho da graça sobre eles. Nenhum príncipe dos impérios orientais jamais foi tão ricamente adornado. No futuro, vocês não terão de lamentar 20 anos gastos em erro, ou meia vida desperdiçada em pecado, ou 70 anos inteiros desperdiçados em ociosidade. Ó, que vocês, que ainda são jovens, que têm um mundo diante de vocês, possam agora ser guiados pelo Espírito a seguir a Cristo, que não agradou a si mesmo, mas fez a vontade de seu Pai, para que a vida que vocês vivem na carne sejam vividas na fé do Filho de Deus, que amou e se entregou por vocês. Em segundo lugar, a fé leva uma pessoa a buscar ajuda de Deus em sua ocupação comum. E isso, novamente, tem uma grande influência sobre a fé. Um cristão pode buscar de Deus as qualificações para a sua profissão específica. O que você diz? Podemos orar sobre essas coisas? Sim. O trabalhador pode suplicar a Deus em busca de força. O artesão pode pedir habilidade a Deus. O estudante pode buscar a ajuda de Deus para estimular sua inteligência. Davi foi um grande guerreiro e atribuiu seu valor a Deus, que adestrou suas mãos para a peleja e seus dedos para a batalha. Lemos sobre Bezalel e sobre as mulheres de coração sábio, os quais Deus havia ensinado para que fizessem todo tipo de bordado e trabalho em metal para a casa do Senhor. Naqueles dias, eles costumavam considerar habilidade e invenção como dádivas de Deus. Este século desprezível tornou-se sábio demais para honrar qualquer Deus, exceto seu próprio eu idolatrado. Se você orar por seu trabalho, estou certo de que será auxiliado. Se você ainda está pouco qualificado para a sua profissão, pode todas as manhãs orar a Deus para ajudá-lo a ser cuidadoso e observador como um aprendiz ou principiante, pois ele não prometeu que como seus dias será a sua força. Uma mente que confia no Senhor está na melhor condição para adquirir conhecimento e entendimento. Quanto ao seu comportamento, também no trabalho, há espaço para fé e oração. Pois, ó irmãos, qualificados ou não para quaisquer ofícios particulares desta vida, nossa conduta é o assunto mais importante. É bom ser esperto, mas é essencial ser puro. Eu gostaria que vocês fossem mestres em seus ofícios, mas gostaria ainda mais que vocês fossem honestos, verdadeiros e santos. Sobre isso, podemos ir com confiança a Deus e pedir-lhe que nos conduza por um caminho plano e sustente nossos passos para que não escorreguemos. Ele pode e vai nos ajudar a nos comportarmos com sabedoria. Não nos induzas à tentação. É uma frase da nossa oração diária. E podemos pedir ainda que, quando estivermos em tentação, sejamos libertos do mal. Precisamos de prudência, e a fé lembra que, se alguém carece de sabedoria, pode pedi-la a Deus. A vida de santidade ensina aos jovens a prudência e aos bebês o conhecimento e a discrição. Vejam como José prosperou no Egito, porque o Senhor estava com ele. Ele foi colocado em posições muito difíceis. Em uma ocasião, em uma posição de mais terrível perigo, mas escapou dizendo: como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Um senso da presença de Deus o preservou naquela ocasião e em todos os outros momentos. Ele foi colocado sobre toda a casa de Potifar, porque Deus estava com ele. E assim, queridos amigos,
dedicados no serviço ou nos negócios, vocês podem ir ao seu Pai Celestial e pedir-lhe que os guie com os seus conselhos. E podem ter certeza de que Ele ordenará tudo em seu caminho, de modo que seu chamado profissional do dia a dia não atrapalhe seu chamado celestial, nem sua conduta desminta sua profissão de fé. A fé exige que vocês busquem a ajuda de Deus quanto ao sucesso de sua profissão do dia a dia. Vocês não conhecem o que diz Davi: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. É uma coisa muito agradável poder, pela fé, consultar o santo oráculo sobre tudo, seja no comércio, na família ou na igreja. Podemos dizer, como servo de Abraão: ó Senhor, dá-me hoje bom encontro. Você pode esperar sucesso se assim o buscar, e talvez alguns de vocês teriam prosperado mais se tivessem buscado o Senhor com mais fé. Digo talvez porque Deus nem sempre prospera até mesmo seu próprio povo nas coisas exteriores, pois às vezes é melhor para suas almas que estejam na adversidade. Então, a maior prosperidade é a falta de prosperidade. A fé aquieta o coração nesse assunto, capacitando-nos a deixar os resultados nas mãos de Deus. A fé atua também em referência ao nosso entorno. Somos todos muito influenciados por aqueles que nos cercam. Deus pode nos gerar amigos que serão eminentemente úteis para nós, e podemos orar para que Ele o faça. Ele pode nos colocar em um círculo da sociedade no qual encontraremos muita ajuda nos assuntos desta vida e também em nosso progresso em direção ao paraíso. E a respeito disso, sabemos que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. A fé o manterá longe de más companhias e o compelirá a buscar a companhia dos excelentes desta terra. E assim colorirá toda a sua vida. Se não houver amigos para ajudá-lo, a dependência do cristão é tão fixada em Deus que ele avança com alegre confiança, sabendo que somente o Senhor é suficiente para ele. No entanto, se ele for encorajado e ajudado por amigos, ele considera isso como obra de Deus, tanto quanto quando Davi foi fortalecido por aqueles que vieram a ele na caverna. Vocês dizem: vemos a conexão disso com a fé, mas como com a fé no Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós? Eu respondo: nosso Salvador, como objeto de nossa fé, também é o objeto de nossa imitação. E vocês sabem, irmãos, como em todas as coisas ele descansou em Deus. Sempre que ele empreendeu uma grande empreitada, você o encontra passando uma noite em oração. Se alguém poderia dispensar a oração, era o nosso Senhor Jesus. Se alguma pessoa que já viveu poderia ter encontrado seu próprio caminho sem a orientação celestial, foi Cristo, o Filho de Deus. Se então ele estava constantemente em oração e exerceu fé no grande Pai, muito mais vocês e eu devemos trazer tudo diante de Deus. Devemos viver na carne, esperando que o Senhor Jesus esteja conosco até o fim e que seremos sustentados e confortados por seu amor e ternura compassivos. A fé nos capacita a seguir a Jesus como o grande pastor das ovelhas e a esperar ser guiados no caminho certo e diariamente mantidos de pé e sustentados até que o Redentor venha nos receber para si mesmo. Em terceiro lugar, a fé exerce um poder notável sobre a vida de alguém porque o leva a servir a Deus em sua profissão diária. Nunca a vida é mais nobre do que quando fazemos todas as coisas como para Deus. Isso torna sublime o trabalho penoso e liga o servo mais insignificante ao anjo mais brilhante. Os serafins servem a Deus no céu e eu e você podemos servi-lo no púlpito ou na cozinha e sermos tão aceitos quanto eles são. Irmãos, os cristãos são ajudados pela fé a servir a Deus em sua profissão pela obediência aos mandamentos divinos, esforçando-se para ordenar tudo de acordo com as regras do amor a Deus
e do amor aos seres humanos. Nesse caso, a integridade e a retidão preservam a pessoa e seu negócio se torna a verdadeira adoração. Embora não exista dificuldade em procurar uma espiritualidade excêntrica e uma peculiaridade supersticiosa, ainda assim, ao fazer o que é certo e justo, o comerciante comum é separado para o serviço do Senhor. Jesus diz: se alguém me serve, siga-me, tanto quanto para dizer que a obediência ao mandamento divino é o verdadeiro modo de mostrar amor a Jesus. Se você deseja fazer algo grande para Deus, tenha muito cuidado em obedecer aos seus mandamentos, pois o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Pessoas de viver santo exercem fé em Deus em suas profissões, tentando manifestar um espírito cristão em tudo o que fazem. O espírito que nos impulsiona pode parecer uma questão pequena, desde que estejamos exteriormente certos, mas é na realidade a essência da coisa toda. Tire o sabor da fruta ou a fragrância da flor e o que resta. Assim é viver corretamente, sem o sabor da graça. A mesma coisa pode ser feita de várias maneiras. Você pode fazer uma coisa certa de uma maneira tão errada que a torne errada. Mesmo ao dar aos pobres, um grosseirão pisará em seus sentimentos, no próprio ato de sua caridade. Embora eu tenha conhecido outros que foram incapazes de doar e que, no entanto, expressaram sua incapacidade de forma tão gentil que confortaram um suplicante desapontado. Haja em seu comércio e em sua profissão como Cristo teria agido se ele estivesse em seu lugar. Pendure esta pergunta em suas casas: o que Jesus faria? Então pense outra vez, como Jesus faria isso? Pois o que ele faria e como faria podem sempre ser o melhor guia para nós. Assim, a fé leva a pessoa a servir a Deus, levando-a a exibir o Espírito de Cristo no que ela normalmente faz, mostrando toda a cortesia, gentileza, tolerância, caridade e graça. Além disso, em tudo o que fazemos, devemos visar a glória de Deus. Devemos fazer tudo como para Deus e não para as pessoas. Não haveria serviço de aparência se deixássemos de agradar as pessoas e começássemos a agradar a Deus. Nem haveria impaciência sob injustiça, pois se os seres humanos não aceitarem nosso serviço quando fizermos de todo o coração, nos consolaremos com a reflexão de que nosso Mestre no céu sabe como merecemos pouco a censura injusta. Viver como reis e sacerdotes para Deus é o melhor da vida. Então, vocês serão as pessoas livres do Senhor. Sirvam a Deus servindo as pessoas e sirvam as pessoas servindo a Deus. Existe uma maneira de elaborar essas duas frases ao máximo e assim tornar a vida sublime. Que Deus, o Espírito Santo, nos ensine a fazer isso. Se realmente vivermos para servir a Deus, viveremos intensamente dia a dia, sem perder tempo. Sophia Cook procurou o conselho de um famoso pregador sobre o que ela deveria fazer na vida. E ele respondeu: viva-o hoje. Uma orientação muito curta, mas cheia de sabedoria. Viva-o hoje. E amanhã você poderá fazer o mesmo. Planos para toda a vida, muitos de vocês podem não ser capazes de fazer. Mas lembre-se de trabalhar enquanto existe o dia chamado hoje. Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. É a palavra do grande Pai. Como alguém viveria se sentisse que deveria viver especialmente para Deus neste dia? Suponha que hoje haja um voto feito por vocês ou algum outro vínculo pelo qual vocês sentissem que todo este dia fora solenemente consagrado ao Senhor. Como vocês se comportariam? Desse modo é que vocês devem se comportar hoje e todos os dias, pois vocês pertencem totalmente àquele que os amou e se entregou por vocês. Que o amor de Cristo nos constranja neste assunto. Coloquemos o jugo de Cristo e sintamos imediatamente que somos sua propriedade comprada com sangue e seus servos para sempre, porque pela fé ele se tornou nosso e nós somos seus.
Devemos viver como pessoas de Cristo em todas as pequenas e grandes questões. Quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus, dando graças a Deus e Pai por Cristo Jesus. Assim, vocês veem, a fé naquele que se entregou por nós nos leva a gastar nossas energias em seu serviço e a fazer nosso trabalho comum com os olhos em sua glória. E assim, nossa vida é colorida e saboreada por nossa fé no Filho de Deus. Em quarto lugar, a fé tem uma influência muito benéfica sobre a vida que vivemos na carne, pois reconcilia o ser humano com os desconfortos de sua profissão. Nem toda profissão é fácil ou lucrativa, ou honrada na sociedade. É uma circunstância feliz quando alguém adota um negócio que é tão adequado ao seu gosto que ele não o trocaria por outro se pudesse. Mas alguns acham seus ofícios enfadonhos. Isso é um mal sob o sol. Alguns empregos são desprezados pelos imprudentes e envolvem muita abnegação, e por isso os que os seguem precisam de muita fé para habilitá-los a viver acima das provações de sua posição. A fé ensina o humilde trabalhador a ver Jesus em toda a sua humildade, condescendendo em assumir a forma de servo por nossa causa. A fé diz: Jesus, sabendo que havia saído de Deus e que ia para Deus, pegou uma toalha, cingiu-se e lavou os pés aos seus discípulos. Esse foi um dos trabalhos mais servis, e se nosso Senhor e Mestre não o desdenhou, por que deveríamos nos envergonhar da forma mais humilde de serviço? De agora em diante, ninguém os perturbe, mas alegre-se, porque o Salvador do ser humano miserável era um servo, assim como vocês. E ele também foi desprezado e o mais indigno entre os homens. Sua fé deve ajudá-lo, despertando sua gratidão pela libertação de um trabalho penoso muito pior. Você fez coisas para Satanás das quais agora se envergonha. Qualquer trabalho para o diabo e para a causa tenebrosa dele seria desonroso. Governar um império para Satanás seria uma desgraça para nós. Usar a coroa colocada pelo pecado em nossas cabeças seria uma maldição horrível. Mas lavar os pés para Cristo é um serviço glorioso. Não há degradação em nada que é feito para Deus. A fé em Deus santifica o ser humano e também a sua profissão, e torna-lhe agradável carregar a cruz de Cristo no seu trabalho diário. Há alguns que mantêm o nariz empinado, que, no entanto, fazem coisas que são vergonhosas para a humanidade. Mas certamente, você e eu nunca devemos pensar em nada como uma dificuldade que caia sobre nós por indicação da providência divina. A fé é uma grande professora de humildade, pois nos pede que pensemos pouco de nós mesmos e descansemos somente em Deus. E porque promove a humildade, torna agradável a tarefa de uma pessoa, quando de outra forma seria cansativa. O orgulho torna uma pessoa altiva. Há alguns trabalhos que ela não consegue fazer, embora se sentiria feliz o suficiente em fazê-los se não tivesse ideias tão tolas sobre sua própria importância. O trabalho árduo não é uma desgraça para ninguém. É muito mais degradante levar a vida de um elegante vagabundo. Quando o Senhor nos faz sentir que somos criaturas miseráveis e indignas, não nos importamos em ocupar o cômodo mais baixo ou fazer o trabalho mais desprezível, pois sentimos que, enquanto estivermos fora do inferno e tivermos esperança no céu, o mais desprezível serviço é uma honra para nós. Estamos contentes o suficiente para estarmos onde Deus quer que estejamos, visto que Cristo nos amou e se entregou por nós. A fé também remove os desconfortos, lembrando-nos de que eles não durarão muito. A fé diz sobre a provação: aguente-a, o tempo é curto, logo o Salvador virá e o mais insignificante de seus seguidores reinará com ele. Continue seu trabalho árduo, ó cansado, pois a luz da manhã porá fim ao seu labor, que dura apenas nas horas de escuridão. A glória irrompe, a noite está passando e a aurora aparece. Portanto, espere paciente e silenciosamente, pois você verá a salvação de Deus. Assim,
A fé tira os espinhos de nosso travesseiro e nos faz aprender a nos contentar em qualquer estado em que estejamos. Você chama isso de nada? Jesus não fez muito por nós quando, pela fé nele, aprendemos a suportar os males da vida com doce contentamento? Em quinto lugar, a fé tem essa influência adicional sobre a vida comum. Ela lança todo o seu fardo sobre o Senhor. A fé é a grande removedora de julgos e faz isso em parte por nos tornar submissos à vontade de Deus. Quando aprendemos a nos submeter, paramos de reclamar. A fé nos ensina a crer em Deus, sabedoria infalível e amor perfeito, para que consintamos na vontade do Senhor e nos alegremos nela. A fé nos ensina a olhar para o fim de cada provação presente e saber que ela coopera para o bem, reconciliando-nos assim novamente com a dor passageira que causa. A fé nos ensina a depender do poder de Deus para nos ajudar na provação e por meio dela. E dessa forma, não tropeçamos mais nas aflições, mas nos elevamos acima delas como nas asas de águia. Irmãos, se algum de vocês estiver ansioso, aflito e preocupado, não parem nesse estado de espírito. Não pode fazer nenhum bem a vocês e não irradia nenhuma honra sobre o seu grande Pai. Orem por mais fé, para que vocês não tenham que carregar uma carga extenuante, mas possa transferi-la para o grande carregador de fardos. Ore ao seu grande Senhor para fortalecer e acalmar seu coração, para que seu único cuidado seja agradá-lo e para que vocês sejam libertados de todos os outros cuidados. Dessa forma, vocês serão grandemente auxiliados, pois se o fardo for aliviado, será a mesma coisa que se a força fosse multiplicada. Contentar-se com a vontade divina é melhor do que aumentar as riquezas ou remover a aflição, pois com riqueza nenhuma a paz pode vir, e da prosperidade não pode surgir nenhuma alegria no Senhor, mas o contentamento é a própria paz. Qualquer fardo que a fé encontre em sua profissão diária, ela o lança sobre Deus por meio da oração. Começamos com Deus pela manhã, buscando ajuda para fazer nosso trabalho e fazer o bem. Em suas mãos, buscamos orientação e prosperidade de hora em hora. Rogamos a Ele que impeça que façamos algum mal aos outros, ou soframos algum mal deles. E pedimos a Ele que mantenha nosso temperamento e preserve nosso espírito enquanto estivermos com pessoas mundanas. Imploramos que não sejamos infectados pelo mau exemplo de outros e que nosso exemplo possa ser seguido com segurança. Essas são nossas grandes preocupações nos negócios. Trememos com medo de desonrar a Deus em qualquer coisa e confiamos nele para nos guardar. Um cristão vai a Deus com os assuntos de cada dia e espera que o orvalho da manhã caia sobre ele. Ele olha para cima durante o dia, esperando que o Senhor seja seu escudo constante. E à noite, antes de ir descansar, ele esvazia os problemas acumulados do dia e assim cai em um sono feliz. Então, vive-se docemente quando se vive cada dia confiando em seu Senhor em tudo e descobrindo que Deus está sempre próximo. A tudo isso nos conduz o exemplo do Salvador, e seu amor dentro de nossos corações nos atrai. Confiou no Senhor que o livre, e foi ouvido quanto ao que temia. Em sexto lugar, a fé tem uma influência positiva sobre a vida presente, pois modera os sentimentos de uma pessoa quanto ao resultado de seu trabalho. Às vezes, o resultado de nosso trabalho é a prosperidade, e aqui a graça de Deus evita o excesso de coisas mundanas. Há um forte teste de caráter na prosperidade. Todo mundo anseia por isso, mas não é toda pessoa que pode suportá-lo quando vier. A verdadeira fé proíbe que demos grande importância aos bens, aos prazeres e aos divertimentos mundanos, pois nos ensina que nosso tesouro está no céu. Se começarmos a idolatrar as coisas que são visíveis, logo degeneraremos e nos afastaremos de Deus. Quão facilmente podemos estragar uma bênção. 2 amigos colheram uma rosa cada um. Um a estava cheirando continuamente, tocando suas folhas e manuseando-a, como se não pudesse segurá-la com muita força. Você não admiraria que logo tenha murchado.
O outro pegou sua rosa, apreciou seu perfume moderadamente, carregou-a na mão por um tempo e depois a colocou na mesa, dentro de um recipiente d'água. E horas depois estava quase tão fresca quanto quando foi arrancada do galho. Podemos adorar nossas posses mundanas até que Deus fique com ciúme delas e envie uma praga sobre elas. E por outro lado, podemos com santa moderação usar essas coisas para não abusar delas e obter delas o máximo de bem que são capazes de nos trazer. Muitos perseguem a riqueza ou a fama como um menino ansioso caça a borboleta colorida. Finalmente, depois de uma longa e cansativa corrida, ele a derruba com seu gorro e com o golpe estraga sua beleza. Muitos atingiram o ápice de uma ambição ao longo da vida e descobriram que era mera vaidade. Ao ganharem tudo, perderam tudo. A riqueza chegou, mas o poder de desfrutá-la se foi. A vida foi gasta na busca e não resta força para aproveitar o ganho. Não será assim com aquele que vive pela fé, pois suas principais alegrias estão no alto e seu conforto está em seu interior. Para ele, Deus é uma alegria tão rica que outras alegrias são comparativamente sem sabor. Mas talvez o resultado de todo o nosso trabalho seja a adversidade. Alguns remam muito, mas o barco deles não avança. Quando uma oportunidade se apresenta, a maré dos negócios repentinamente se volta contra eles. Quando eles têm grãos no moinho, o vento não sopra. Talvez eles percam tudo, exceto o caráter, e então a fé entra para animá-los sob o desastre. Fico profundamente triste quando ouço falar de pessoas cometendo suicídio porque estavam em dificuldades. É uma coisa terrível correr assim à frente do Criador sem ser solicitado. A fé sustenta o coração e deixa de lado todo o pensamento de tais tentativas desesperadas de fugir das aflições presentes, mergulhando em angústias muito mais terríveis. Um coração regenerado sempre saberá como encontrar alegria no seu Senhor. Iremos suportar e superar nossas provações triunfantemente se tivermos fé em Deus. Se nosso Pai Celestial designou um cálice amargo para nós, não devemos bebê-lo? Se os campos que cultivamos não produzem colheitas e os animais que alimentamos morrem no estábulo, não devemos abaixar a cabeça e dizer: o Senhor fez isso? Não deve estar certo se o Senhor o determina? Vamos bem dizê-lo mesmo ainda. Senão, será nossa incredulidade que atrapalhará. Quantos foram felizes na pobreza, mas felizes do que na riqueza? Quantas vezes os santos se alegraram mais durante a doença do que com a saúde? Edward Payson declarou que durante a doença sentia-se mais feliz do que nunca, muito mais feliz do que esperava estar. Embora o luto tenha chegado à família e a doença ao lar, a fé aprendeu a cantar em todos os contratempos, porque o Deus dela ainda é o mesmo. Ó irmão e irmãs, a fé é um precioso preparativo para tudo e qualquer coisa que vier. Lembre-se de que você a tem sempre pronta para a ação. Não a deixe em casa em tempo de tempestade, como o marinheiro tolo deixou sua âncora. Não é uma graça estar fechada em um quartinho, ou amarrada à mesa da ceia do Senhor, ou presa a um banco da igreja, mas é uma graça diária ser nossa companheira na loja e no mercado, na sala de estar e na cozinha, na oficina e no campo. Sim, ela pode ir ao abrigo com os pobres, bem como à mansão com os ricos. Pode animar as horas sombrias da enfermaria ou santificar as semanas ensolaradas de férias. A fé é para todo lugar em que alguém bom pode estar de forma lícita. Se o destino comandar você ir até a extremidade da terra verde, para rios desconhecidos da música, ainda assim, uma fé pueril em Deus encontrará para você um lar em todas as regiões, sob todos os céus. Ó, sintamos o poder disso, como de tudo o que vem do nosso trabalho, para que a vida que vivemos na carne seja vivida pela fé no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. Em sétimo lugar, a fé tem essa doce influência sobre nossa vida atual, que permite uma pessoa alegremente deixar sua ocupação quando chega a hora. Um cristão pode ter que abandonar uma profissão favorita por causa de circunstâncias sobre as quais não tem controle. Ele pode ter que emigrar
para uma terra distante, ou mudar completamente seu modo de vida. Isso pode envolver muitas reviravoltas em seus sentimentos. Nem sempre é fácil deixar a velha casa e todos os seus arredores e fazer uma longa viagem. Nem é agradável mudar os hábitos estabelecidos e recomeçar a vida. No entanto, a verdadeira fé se solta das coisas mundanas e está pronto para içar a âncora e zarpar de acordo com a ordem divina. O cristão diz: ordena-me a jornada e eu irei. Sou apenas um morador de tenda e devo esperar e estar em movimento. Como Israel no deserto, devemos seguir a nuvem e viajar ou descansar como a nuvem determina. Pois aqui não temos cidade permanente, mas buscamos uma que virá. A fé tem a mesma influência graciosa sobre aqueles que desfrutam de prosperidade ininterrupta. Isso os impede de criar raízes no solo da terra, e isso é um milagre da graça. Às vezes, nossas profissões devem ser abandonadas por fraqueza ou velhice. É um aperto difícil para muitas pessoas ocupadas quando sentem que não têm mais força para os negócios, quando percebem que outras mentes mais vigorosas devem ter permissão para assumir a posição ocupada há muito tempo. O trabalhador não suporta sentir que sua mão perdeu a destreza. É uma experiência dolorida. A fé é um serviço essencial aqui. Ajuda alguém a dizer: meu mestre, sou um dos vasos da tua casa. Se me usares, ficarei feliz. Mas se me colocares na prateleira, ficarei feliz também. Deve ser melhor para mim ser como tu queres que eu seja. Se a fé se resignar à suprema sabedoria, ao amor e à bondade de Cristo e disser: faz de mim o que quiseres, usa-me ou deixe-me de lado, então a aposentadoria será uma libertação dos cuidados e não uma fonte de angústia. A noite da idade avançada pode ser passada tão alegremente quanto o meio-dia da maturidade, se a mente estiver em Deus. Na velhice ainda darão frutos. É uma promessa muitas vezes alcançada pelos cristãos, pois ao meu redor estão veneráveis irmãos que são mais úteis e mais felizes do que nunca, embora as enfermidades dos anos estejam crescendo sobre eles. E então vem finalmente o abandono da sua profissão pela morte, que chegará no devido tempo a todos nós. Então a fé mostra a sua máxima energia de bênção. Irmãos, que possamos encontrar a morte como Moisés, que quando Deus o mandou escalar a montanha, pois lá ele devia morrer, não pronunciou nenhuma palavra de tristeza, mas como uma criança obedeceu a seu pai, subiu para sua cama, olhou melancolicamente pela janela à terra prometida e então adormeceu. Quão doce é olhar para a boa terra e o Líbano, e então ser beijado para dormir pelos próprios lábios de seu pai e ser enterrado, não se sabe onde. Seu trabalho foi feito e seu descanso chegou. Belas são as palavras de despedida de Samuel, quando, ao deixar seu ofício, pôde desafiar todos a testemunhar seu caráter. Que pessoa feliz para partir em meio à bênção de todos. Que cada um de nós esteja pronto para prestar contas perante o tribunal de Cristo. Venha o último dia, quando vier. Nosso Mestre, por cujo amor fomos dotados de fé, ensinou-nos como morrer e também como viver. Ele pôde dizer: consumei a obra que me deste a fazer. E Ele nos fará dizer isso. Que pessoa 3 vezes feliz que, ao deixar de lado o cajado de pastor ou a plânia de carpinteiro, ao deixar de lado o livro-caixa ou o livro de aula para nunca mais abri-los, pode exclamar: combati o bom combate, guardei a fé. Desde agora, a coroa da vida me está guardada, a qual não acaba. O bom e velho Joseph Mead, o puritano, quando era muito velho e apoiado em seu cajado, foi questionado sobre como estava. Ele respondeu: ora, indo para casa o mais rápido que posso, como toda pessoa honesta deve fazer quando termina seu dia de trabalho. E eu bendigo a Deus por ter um bom lar para onde ir. Queridos santos idosos que estão tão perto de casa, a fé não transforma a morte de um inimigo em um amigo ao trazer a glória tão perto de vocês? Em breve vocês estarão na casa do Pai e me deixarão para trás. E, no entanto, não posso deixar de dizer:
lembro-me de que o outro discípulo ultrapassou Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E talvez eu também o faça. Vocês nasceram antes de nós, mas nós poderemos ser chamados para nosso lar antes de vocês, pois há últimos que serão os primeiros. Que venha a morte quando vier, não teremos medo, pois Jesus, que nos amou e se entregou por nós, é a ressurreição e a vida. Vivendo esta vida na carne, pela fé no Filho de Deus, estamos esperando que o porteiro do bastão negro traga uma mensagem do Rei para nos convocar a encontrá-lo na casa de cima. Por que relutamos em ir? O que há aqui que devemos esperar? O que há nesta miserável terra para deter um espírito nascido no céu e destinado ao céu? Não, vamos, pois ele se foi, em quem está nosso tesouro, cujas belezas absorveram nosso amor. Ele não está aqui, porque deveríamos desejar estender nossa estada. Ele subiu, subamos nós então. Assim, desde o início até o fim da vida que vivemos na carne, a fé no Filho de Deus responde a todas as coisas, e todos os seus caminhos destilam abundância. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz. Minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz. Darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração. Tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim. Venha a mim. Venha a mim. A minha graça te chama.